Esta mesa que vai abordar os contributos da psicologia escolar para os tempos de crise. Temos uma mesa com convidados com uma diversidade bastante grande de contributos nesta área. A doutora Luísa Mota, psicóloga no SPO, agora quase 2, não é? Já há praticamente 30 anos, vai-nos dar uma visão mais ligada à prática e ao terreno do trabalho da psicologia nas escolas e que contributos é que podem vir aqui neste tempo de crise adicionais. A professora Paula Paixão, que é professora associada na Universidade, aqui na Faculdade de Psicologia e Ciências de Educação da Universidade de Coimbra, com responsabilidades na formação dos mestrados e doutoramento em Psicologia da Educação, e que estávamos ainda exatamente a conversar. Isto é uma circunstância feliz, quando os Serviços de Psicologia e Orientação estão a fazer 30 anos em Portugal. A professora estava a lembrar dos primeiros, da formação aqui em Coimbra, junto dos primeiros. Portanto, vai-nos dar alguns contributos para também refletir o que é que a academia e os profissionais podem fazer em conjunto. E também o professor José Vilarruana, é o Vilarruana que fica melhor, não é? Cebalha, que é decano do Colégio da Catalunha, do Colégio Oficial de Psicólogos, e que é vice-presidente do Conselho Geral e que é responsável também pela parte da educação, decano da parte da educação no Colégio Oficial dos Psicólogos. Vai-nos trazer uma visão diferente sobre outra experiência de contributos da psicologia escolar para estes tempos de crise. Portanto, agradeço a todos por estarem presentes e vou passar a palavra à Luísa. Boa tarde. É bom ver tantos psicólogos numa sala sábado à tarde, com o calor que está lá fora. E venho falar-vos um pouco sobre a psicologia escolar. E sei que há vários psicólogos escolares na sala, certo? E muitos outros que não são psicólogos escolares, mas que de certeza que gostam de saber um pouco mais sobre o que é que nós fazemos. Como é o tema deste encontro, eu organizei aquilo que vou dizer à volta deste tema, o que é que os psicólogos escolares podem fazer para ajudar a lidar com vários aspectos da crise. Enfim, a crise, todos sabemos do que é que estamos a falar, não preciso de desenvolver. E organizei aquilo que vou dizer em 3 tópicos principais. Um primeiro, se eu me afastar já não se ouve. Ouve, obrigada. Um primeiro sobre o contributo da psicologia escolar para moderar os impactos da crise nas crianças e nos jovens com quem nós trabalhamos. Um segundo tópico, o contributo da psicologia escolar para a redução da despesa pública. E um último tópico, como é que a crise afeta os psicólogos escolares e o exercício da psicologia escolar. Começando por falar um pouco sobre a crise. A crise económica tem efeitos no bem-estar, todos sabemos, isso já foi amplamente falado em várias comunicações anteriores, arrasta um aumento de desemprego e os problemas vários de stress, de saúde mental, de insatisfação decorrentes dos problemas do desemprego. Sabemos, vários modelos indicam nesse sentido, que para controlar o efeito da crise há que prevenir investindo na prevenção da perda de recursos. Se a crise arrasta a perda de recursos psicológicos, sociais, económicos, etc., nós podemos investir nessa perda de recursos e assim controlar os efeitos da crise. E o que é que pode ser feito na escola para prevenir a perda de recursos? Como é que nós podemos prevenir os problemas de saúde mental e para promover o nível de formação e o acesso ao trabalho?
Há enfim, uma infinidade de coisas que eu poderia dizer, foi difícil selecionar algumas num curto espaço de tempo e pensando no que é que iria dizer, que ao mesmo tempo é simples e é difícil, simples porque os psicólogos escolares, nós trabalhamos na crise, basicamente é uma parte daquilo que nós fazemos, responder e prevenir crises várias, mas ao mesmo tempo é tão difícil porque são tantas as vertentes e as abordagens que se tornou difícil. Eu lembrei-me de um trabalho que fiz o ano passado, com uma professora na escola onde trabalho, que é a Escola Secundária António Arroio, uma professora de Teoria de Design, e nós pensámos em organizar uma atividade para os jovens sobre o impacto que a crise tem nos alunos da escola. E fizemos essa proposta. Aquilo foi no âmbito da disciplina de Teoria de Design e, portanto, seria uma proposta de trabalho de design social. É interessante nós também percebermos alguns cruzamentos entre estas áreas. E o desafio aos alunos foi qualquer coisa como: temos uma crise, isso afeta os nossos alunos, como é que a escola pode responder estando mais atenta às necessidades dos outros? E os grupos organizaram-se e fizeram propostas. Eu não vou trazer aqui as propostas, mas algumas ideias que surgiram destas propostas, porque foi bastante interessante. Por um lado, os jovens fizeram propostas daquelas coisas mais evidentes de solidariedade social, como, por exemplo, organizar bancos de livros escolares a nível de escola, feiras de trocas, enfim, eventos vários, festas para recolher fundos para apoiar os colegas mais necessitados. Mas surgiram também um conjunto de outras iniciativas propostas por eles, muito interessantes e que fugiam deste âmbito e que eu resumo um pouco à volta também destas ideias, para além da solidariedade. A escola como suporte social, portanto eles propunham mesmo atividades específicas de melhorar a socialização entre eles. A escola como promotora e valorizadora, digamos, da sua própria identidade, como jovens com competências e que competências e como é que a escola pode valorizar e promover essas competências. Algumas coisas à volta da ligação entre as atividades presentes e futuro, o que é que nós podemos fazer agora que nos ajuda a preparar o nosso futuro, e a escola como um espaço para atividades expressivas e criativas. Foi muito interessante perceber todas estas propostas que eles faziam e também ajudar-nos a perceber que, se calhar, quando estamos a querer dar respostas, e nós psicólogos escolares temos muito essa noção, devemos envolver a própria comunidade no encontrar dessas respostas, em particular os jovens. Claro, eu estou a trabalhar numa escola com adolescentes, as respostas são diferentes, naturalmente, conforme os níveis etários. A minha cábula, para não me esquecer de algumas coisas importantes que quero dizer. Enfim, passado ter contado esta experiência, vou sintetizar alguns, assim, muito só por alto, alguns dos contributos da psicologia escolar, não em termos de atividades concretas, mas em termos mais da nossa postura nas escolas. E eu começo por um contributo que não é da psicologia escolar, é da psicologia geral, não é? Mas que a nós também nos diz muito, que é a atitude investigativa que a psicologia nos forma, nos informa. Observar, ouvir, investigar, usar as nossas ferramentas de investigação para melhor compreender o que se está a passar, encontrar respostas e envolver a comunidade nessas respostas. Portanto, isto é algo que a psicologia nos ensina e que nós praticamos de alguma forma no dia-a-dia. Portanto, um dos aspectos dessa atitude investigativa. Mas a atitude investigativa traz-nos ainda outras vantagens. Atualmente há uma diversidade enorme, um corpo de investigação muito grande na área da psicologia da educação, da psicologia escolar, da psicologia vocacional, imenso. Tivemos recentemente no nosso país 2 congressos muito importantes, da ISPA no Porto e do envolvimento escolar, as perspectivas da psicologia e da educação em Lisboa, em julho, ambos, e são centenas de comunicações, com investigações, com avaliações de programas e de intervenções na área da psicologia escolar e da educação. Portanto, é uma área com uma vitalidade enorme e com um vastíssimo leque de trabalho produzido que nos dá ferramentas, que nos dá modelos de intervenção e que nos ajuda na nossa prática diária. Todo este corpo de investigação é o suporte da nossa prática e esta atitude investigativa é um motor para nós o pormos em prática, para mudarmos aquilo que nós pretendemos mudar. Portanto, aqui uma síntese dos 3 aspectos que eu destaquei: observar, procurar intervenções que estão comprovadas empiricamente e fazermos apelo aos modelos teóricos e práticos
que a nossa área nos fornece. Interessante que esta área também, como as outras áreas da psicologia, claro, estou aqui a puxar a minha, que conheço melhor naturalmente, integra já esta atualidade e o impacto desta atualidade nas pessoas nestes novos modelos. Passando a outro tópico, uma característica da psicologia escolar, como de outras áreas, mas que para nós é mesmo indispensável, é que a nossa abordagem é mesmo integrativa. Ou seja, por tradição, desde há 30 anos, quando começámos, nós trabalhamos em várias áreas. Nós não podemos ser especialistas de uma coisa, temos que ser especialistas de uma variedade de coisas. Se calhar especialistas das ligações ou especialistas da integração. Trabalhamos numa área académica ou de aprendizagem, de ajuda aos jovens a potenciar as suas capacidades de aprendizagem e a ter mais sucesso. Uma área vocacional, de ajuda aos jovens a lidar com os desafios do seu futuro ocupacional, e uma área mais socioemocional, de ajuda aos jovens a lidar com as suas emoções e as relações. E nós trabalhamos estas coisas articuladamente, nem sempre, mas muitas vezes e cada vez mais. Ou seja, nós temos mesmo, por definição quase, a psicologia escolar é uma área da psicologia que é integrativa por natureza e por exigência. A nossa abordagem é também contextual, não só porque nós trabalhamos com vários contextos. Enfim, há 30 anos, quando começámos, também um dos nossos modelos de referência foram os modelos ecossistémicos e, portanto, desde sempre nós sabemos que se queremos mudar algo numa criança ou num jovem, temos que trabalhar com os seus contextos, os professores, a sala de aula, a família, etc. Mas eu aqui chamei contextual a coisas um bocadinho mais amplas. Também de acordo com algumas reflexões e abordagens recentes, feitas por alguns autores, cada vez mais nós também temos que considerar não apenas os contextos de vida, mas as próprias perspectivas. Como é que se situam, o que é que pensam, como é que constroem a sua realidade, os alunos com quem nós trabalhamos. Enfim, claro, os professores também e os outros agentes, mas situando os alunos. E isto é um bocadinho diferente de trabalhar só com os contextos, é considerar as perspectivas como perspectivas válidas, que leituras é que eles fazem e como é que a partir das próprias leituras que eles fazem nós podemos ajudar na mudança. Enfim, para especificar, este tipo de posicionamento ajuda-nos a trabalhar com alunos de outras comunidades, outros países, de minorias étnicas, de minorias sociais, etc. E ainda uma outra ideia que quero trazer sobre esta parte dos contextos é que também penso, e muitos autores pensam, e muitos de nós pensamos, que não é só trabalhar com os contextos e ser mais ativo, ou mesmo ativista, na mudança dos contextos. Porque, por vezes, o contexto é a barreira e é quase uma obrigação ética nós trabalharmos para mudar esse contexto. E nós, como psicólogos escolares, temos um papel crítico na defesa dos direitos das crianças e dos jovens que pertencem a minorias, que estão em condições desfavorecidas, e essa defesa desses direitos implica que se mudem aspectos do contexto. Não é mudá-los a eles, é mudar as atitudes e as condições do envolvimento em que eles estão. Enfim, e para terminar este ponto aqui sobre as várias abordagens, também uma abordagem compreensível em que trabalhamos a vários níveis, com a escola na sua totalidade, com alguns grupos específicos e com alunos individualmente. Vou passar esta parte mais rápido e também passar com alguma brevidade alguns construtos que se têm vindo a introduzir na nossa prática, como por exemplo resiliência, adaptabilidade, esperança, proatividade. Não vou falar muito sobre eles, só assim algumas notas. A resiliência como adaptação positiva a um contexto adverso, e em muitos aspectos muitas das nossas crianças e jovens estão a viver contextos adversos. Se pensarmos que as fontes de resiliência podem ser um sentido de competência pessoal, um sentido de ligação e regulação emocional, então nós podemos pensar que a escola é um local privilegiado onde estes aspectos podem ser trabalhados e onde a resiliência pode ser construída. Ainda outros dois construtos.
adaptabilidade e esperança são oriundos mais de autores da área da psicologia vocacional. Adaptabilidade como prontidão psicossocial e recursos individuais para lidar com as tarefas vocacionais num contexto em mudança, com várias dimensões: empenho, confiança, curiosidade e cooperação. Esperança como percepção individual sobre as capacidades para estabelecer objetivos, desenvolver as estratégias para alcançar esses objetivos, iniciar e manter a motivação. Diversos estudos têm já relacionado estes aspectos, estas competências, com maior envolvimento escolar, maior sucesso académico e outro tipo de variáveis. E nós também podemos pensar que, quer através de abordagens da psicologia vocacional, quer através de mudanças no próprio contexto, trabalhando com os professores e na forma como eles desenvolvem determinadas dimensões, se estiverem alerta para isso, nós podemos também fazer com que a escola seja mais do que aquilo que já é, porque em muitos casos já é, e muito, um local de construção de adaptabilidade e de esperança. Ainda uma nota assim muito breve sobre alguns modelos, também relativamente recentes, abordagens teóricas, mas que nos dão indicações muito concretas para a prática: o envolvimento na escola, psicologia positiva, abordagens construtivistas da construção das carreiras pessoais e modelos de 3 níveis associados ao modelo de resposta à intervenção, que provavelmente alguns conhecem e que também não vou desenvolver. Em síntese, o trabalho dos psicólogos escolares visa investir nas crianças e nos jovens, nos seus recursos internos, emocionais, cognitivos, comportamentais e nos seus recursos externos de formação, qualidade e nível da formação, redes e suportes sociais, etc. Acho que este slide me cortou a última frase. E eu vou passar para um slide que está um bocadinho difícil de ler, imagino, mas que é uma síntese de um trabalho de um grupo de colegas para nós vermos um pouco como é que isto se pode pôr na prática. Quanto tempo é que eu já ocupei? Não vou ter tempo, porque estou assim, já demorei tempo demais, mas pronto. Posso continuar? Obrigada. Isto é um trabalho, isto foi uma... As colegas estão aqui na sala, penso eu. Foi uma recolha do trabalho que um grupo de colegas num grupo de escolas faz, num período de tempo. E temos exemplos de intervenções com grupos, participações em equipas e intervenção individual. Isto como um bocadinho, como é que se põe em prática esta perspectiva contextual, integradora e multinível, digamos, que nós usamos nas escolas. Vou deixar uns momentos. Portanto, temos com grupos orientação vocacional, temos com grupos prevenção de comportamentos de risco, temos com grupos formação para professores. Tem havido crescentes pedidos nas escolas de formação para professores, questões de aprendizagem, mas muito também sobre gestão de comportamento. Participação em equipas, portanto o nosso trabalho cada vez mais é um trabalho em rede, equipas várias a nível de escola e a nível das outras instituições da comunidade. E a intervenção individual, que continua a ser uma prática e que nós entendemos que continua a ser necessária, porque também temos esta componente de resposta à crise e de acompanhamentos individualizados e até atribuído por lei. Nós temos que fazer estas partes destas funções de avaliações psicológicas, sobretudo em casos de alunos com necessidades educativas especiais. E depois aqui aquilo que os colegas desejariam que evoluísse, e destaco que o que nós pretendemos, isto vai de encontro a estudos que foram feitos sobre os psicólogos em Portugal, e recentemente foram feitos 2 estudos amplos sobre a situação dos psicólogos escolares em Portugal, e uma das conclusões é que nós ocupamos muito o nosso tempo em atividades individuais, de avaliações, relatórios, diagnósticos, mas porque isso a escola nos exige, mas nós sentimos essa necessidade e essa vontade de cada vez mais avançar para um tipo de trabalho mais preventivo e mais promocional. E bom, vou mudar de assunto ligeiramente. Não vou mudar de assunto, vou mudar de posicionamento e falar sobre
rapidamente, porque estas coisas agora são rápidas, o que é que nós podemos fazer para reduzir a despesa pública? Enfim, nós vivemos nesta narrativa que Portugal está numa grande crise económica e que nós precisamos de poupar. Em particular, os sistemas públicos, não é? Os serviços públicos que estão a ser reduzidos precisam de poupar. O sistema educativo precisa de poupar. Então, o que é que nós, psicólogos escolares, pronto, pondo daqui deste ponto de vista, o que é que nós, psicólogos escolares, podemos fazer para reduzir a despesa pública? E podemos fazer algumas coisas. Primeira, nós trabalhamos com aprendizagem, com sucesso escolar, nós podemos ajudar a promover o sucesso e a prevenir o abandono. Isso é um facto. E nós temos alternativas à retenção. Isto é uma questão muito simples, mas no nosso sistema escolar a retenção é muito usada pelos professores como medida de promoção do sucesso, não é? De resolução de problemas. E nós sabemos que essa medida não funciona. Há inúmeros estudos em vários países que comprovam que a retenção não só não resolve o problema, como por vezes até o agrava. A alternativa que por vezes as escolas encontram de promover o aluno só para continuar com o seu grupo social também não funciona, não é? Porque se é promovê-lo artificialmente, ele continua com a falta de aprendizagens feitas. Nós temos alternativas a isso. E essas alternativas podem ser postas em prática. E de várias maneiras. A nível da prevenção, não é? Com programas de intervenção precoce, ou com programas de treino, por exemplo, para prevenir problemas de leitura, de aprendizagem de leitura e escrita, nós podemos propor e as escolas porem em prática programas de treino de competências fonológicas logo no pré-escolar, por exemplo, uma medida simples. Ou outras coisas, diagnóstico precoce de dificuldades de aprendizagem, intervenção direcionada, mudança de práticas pedagógicas. Portanto, nós temos um conjunto de estratégias que podem resolver este problema da retenção. Eu não trouxe para aqui números, tentei, mas não são assim tão fáceis de arranjar. Se nós diminuirmos a taxa de retenção, isso é já um gasto considerável para o nosso sistema escolar. Temos outros menos fáceis de provar, mas que também são reais, e que há muitos estudos em vários países que os têm feito, portanto, a nível destas perspectivas de custo-benefício, que se nós estivermos a formar jovens com mais proatividade, mais adaptabilidade, mais capacidade empreendedora na construção das suas carreiras, haverá no futuro seguramente menos gastos com suportes sociais ao desemprego e mais dinamização da atividade económica. Isto parece-nos bastante evidente. Ainda falta prová-lo em números. Por outro lado, promovendo competências socioemocionais que promovem o bem-estar e que são protetoras dos problemas de saúde mental, resiliência, etc., nós estamos a fazer poupar o sistema de saúde. Como dizia alguém ontem, de facto, nós temos um excesso de medicação, de recurso a sistemas de saúde, e isto pode ser prevenido na escola, uma parte pelo menos. Mudando novamente de perspectiva, como é que a crise nos afeta a nós, os psicólogos escolares, e o exercício da psicologia escolar? Nós não estamos fora da crise. Não estamos fora de nada. Enfim. E de várias maneiras, não é? Nós temos este ano ainda uma sobrecarga maior de trabalho do que tivemos em anos anteriores, porque uma parte dos contratos para novos psicólogos surgiu a meio tempo, coisa estranha, não é? O Ministério abre um lugar de psicólogo num agrupamento de escolas com 3.000 alunos, por exemplo, e depois contrata-o para estar lá 18 horas. É um bocado esquisito, desrespeitador completamente da pessoa que está lá a trabalhar, porque depois querem que ela faça 35, imagino. Ou 40. Nós temos vontade de avançar de forma mais sistemática para intervenções preventivas, promocionais, trabalho em rede, formação, investigação, etc. Mas isso não é fácil por vezes, porque nós também temos trabalhado em grande isolamento profissional, e nesta situação precária, em que muitas vezes trabalha isolada, é muito fácil ceder às pressões das escolas no sentido de irmos resolver o problema, não é? Estava ainda há pouco a falar com uma colega que tem estado nos concursos, o que é que eles querem? Uma pessoa com um perfil mais clínico para resolver as crises, mas se nós trabalharmos preventivamente, essas crises não acontecem tanto. Mas com o isolamento que muitos de nós trabalham, é difícil fazer face a essa pressão. Então nós precisamos de várias coisas, precisamos de avaliar as nossas intervenções, e deixo um apelo aos colegas para
na medida das suas possibilidades. Eu sei que não é fácil com o nosso trabalho, mas é muito importante. E às vezes temos mesmo que pôr de parte um tempo para isso. É um investimento para o futuro. Vamos avaliar aquilo que fazemos, medir os resultados e perceber até para podermos comunicar aos outros. Não é só eu acho que isto resulta, é que isto resulta mesmo. Precisamos também, para nos ajudar e uniformizar um bocado a nossa prática de guias, de boas práticas, blueprints, como dizem os americanos. E para isso, nós não podemos fazer isso sozinhos. Nós já estamos bastante organizados em redes informais, é verdade, mas não é pelas redes informais que isto depois se passa, porque depois não tem voz. É preciso mesmo o papel das associações profissionais, a Ordem, outras, na defesa dos direitos, o sindicato, mas as associações profissionais têm um papel absolutamente imprescindível em coligir as boas práticas, em promover estes estudos de custo-benefício, etc., que nos suportem, porque nós temos um papel social muito importante, nós acreditamos nisso e por isso continuamos a trabalhar e que gostaríamos de ver reconhecido, mas não é uma questão de reconhecimento, é que gostávamos mesmo de poder contribuir mais e acho que temos que ser um bocadinho mais ativistas nesta defesa. E acho que acabei. Obrigada.